Saudações Antarianos e Antarianas, eu sou o Gustavo Lopes e no Destrinchando Game of Thrones de hoje eu vou destrinchar o novo teaser que a gente recebeu aí da 7ª temporada. Bom, primeiramente vamos dar os recadinhos. Então, se você não é inscrito nesse canal, inscreva-se no canal, além de nos acompanhar em todas as nossas redes sociais. Twitter, Facebook, Instagram, tá tudo ali na descrição do vídeo, você pode acompanhar. Além do mais, a gente tem uma série de vídeos que tá muito legal sobre os reis Targaryen. Então, você vai que em vídeos sugeridos você vai ter aí a parte 1 desse vídeo, e a partir da parte 1 você consegue chegar em todos os nossos outros vídeos. Acho que vocês vão gostar. Outra coisa, falando sobre reis Targaryen, quem acompanha, era para esse vídeo aqui que vocês estão vendo ser o vídeo dos reis Targaryen, mas como eu queria falar sobre o teaser, e eu sei que vocês queriam também saber um pouco mais sobre ele, então eu mudei, eu coloquei ele aqui. É muito provável que a última parte da série de vídeos dos reis Targaryen vai sair no domingo, então fiquem espertos. Por falar nisso, amanhã o Hamilton vai estar aí com a palavra final de Ghost in the Shell, não perca. Bom pessoal, o teaser foi um teaser que eu achei bastante enigmático, ele tem bastante coisa escondida e a gente já começa, a primeira cena dele, pra mim já é enigmática. A gente já vê ali uma entrada, uma luz, de repente aparece uma sombra. Essa sombra a gente percebe que é a sombra da Cersei. Eu acho que isso pode ter um significado. Esse significado pode significar, obviamente, porque o significado significa, é que a Cersei, a sombra dela estava pairando ali sobre Westeros praticamente. A Cersei ela foi muito importante nos acontecimentos de Westeros. Então, ela foi quem conseguiu matar ali o rei. Depois foi o filho dela que assumiu. Depois, quando o filho dela que estava no poder morreu, quem assumiu foi o outro filho dela. E assim por diante, até ela conseguir ascender até o Trono de Ferro e conseguir ser a rainha de Westeros. Então, a sombra da Cersei estava ali o tempo todo. Ela conseguiu fazer as coisas acontecerem. A sombra dela está no Jogo dos Tronos desde o início da série. Depois a gente vê o Jon. O Jon aparece e ele está meio que em segundo plano. Ele passa por um feixe de luz e daí acaba a cena dele. Mas o que eu acho que pode significar essa cena? Bom, o Jon ele tá meio que em segundo plano, ele está afastado. Exatamente isso que eu queria dizer, ele está afastado. Ele estava afastado do reino, ele estava afastado das picuinhas do reino, ele estava afastado de tudo, praticamente. Enquanto a Cersei, a Daenerys, o Robb, o Renly, o Stannis e qualquer outro ali que estivesse na guerra dos 5 reis, ou dos tantos quantos reis vocês quiserem aí, o Jon não estava, ele até tentou chegar até a guerra, mas ele foi impedido, então ele estava aquém, ele estava distante de tudo isso, ele não estava participando da guerra. E de repente ele passa sobre um feixe de luz, ele passa na luz, o Jon é iluminado. Normalmente luz significa conhecimento, e o Jon é a pessoa que mais tem conhecimento ali desses 3 que tá ali. O Jon é o único que sabe da guerra, a verdadeira guerra que ele tem que lutar. O Jon é o único que teve revelada essa informação. Então o Jon passa pela luz, ele tem o conhecimento, ele sabe contra quem ele tem que lutar. Depois a gente vê a Dany. A Dany, ela aparece muito mais em segundo plano do que o Jon, porque a gente vê umas velas ali e de repente a gente vê uma Dany passando bem desfocada ali. Eu acho que também significa distância. A Dany estava muito mais distante do que o Jon, isso fisicamente falando. O Jon estava em Westeros, apesar de estar na muralha. Já a Dany estava do outro lado do Mar Estreito, ela não tinha como chegar em Westeros. Eu acho que é isso que significa. Ela estava muito distante e o foco dela era atingir, chegar até Westeros e ser a rainha, e isso era muito difícil, muito distante. Além dela estar distante, como eu já disse, ela estava em um outro continente, ela ainda era mulher, e mesmo assim o irmão dela, que obviamente era homem, não tinha um exército, não tinha nada, então era algo muito difícil deles conseguirem conquistar, mas mesmo assim, obviamente a gente sabe, ela conquistou tudo que conquistou. Eu acho que essa cena da Dany significa justamente isso. E as velas eu imagino que signifique justamente os dragões dela, acho que não tem muito pra onde correr nesse tipo de coisa. Depois a gente vê o Jon. O Jon aparece primeiro de costas, depois muda e ele aparece de frente. E daí a música realmente começa a tocar. Ela estava primeiro só no toque, agora o cantor começa a falar. Quando o Jon aparece, o que ele fala é "Those who feel the breath of sadness", que traduzindo é todos aqueles que sentiram os ares da tristeza. E é essa frase que aparece quando o Jon tá ali. E eu acho que o Jon dos 3 é quem mais sofreu, é quem mais sentiu realmente os ares da tristeza. O Jon era um bastardo, o Jon não tinha mãe, o Jon
ele era desprezado ali, por exemplo, a Catelyn não gostava dele, o Ned via o Robb com bons olhos, ele preferia o Robb ao Jon em tudo, o Robb era melhor que o Jon em um monte de coisa, então o Jon sofreu muito, mas muito mesmo, ele sentiu os ares da tristeza realmente. E depois, quando todas as coisas começaram a acontecer com a família dele, ele perdeu os irmãos, alguns, perdeu o pai, ele perdeu a mulher que ele amava, ele perdeu amigos, ele perdeu muita coisa. O Jon sofreu demais e realmente ele é o cara que sentiu os ares da tristeza ali. Depois a gente vê a Daenerys, a mesma coisa, a Daenerys aparece primeiro de costas, depois de frente. E daí a frase que é dita é "Sit down next to me", que seria algo como "sente-se ao meu lado", "sente-se próximo a mim". Talvez isso queira dizer o jogo de alianças que agora a Daenerys está aprendendo a fazer. Ela fez aliança com Tyrion, fez aliança com os Greyjoy, fez aliança com os Martell, ou com Dorne no caso, fez aliança com os Tyrell, e ela está conseguindo fazer isso. Ela está reunindo pessoas ali, sentando ao lado dela, ela está conseguindo fazer as alianças. Então eu imagino que esse "sit down next to me" significa isso, a Dany fazendo alianças, conseguindo as coisas do modo dela. Ao invés de só levar guerra para as pessoas, ela tenta ali, na delicadeza, não, sente-se aqui à minha mesa, vamos conversar, você pode fazer parte aqui da minha investida em Westeros. Daí a Cersei aparece, e a frase que o cantor fala é "Those who find their touched by madness sit down next to me". Quando aparece a Cersei, ele fala tudo isso. Ele fala: todos aqueles que se sentirem tocados pela loucura, sentem-se ao meu lado. Isso é óbvio que é uma referência ao Rei Louco. O Rei Louco queria explodir Porto Real, ele queria pegar ali todo o fogo vivo que ele tinha deixado embaixo de Porto Real, explodir toda Porto Real para que eles não conseguissem dominar Porto Real. E o Jaime foi lá e evitou que isso acontecesse, matando o Rei Louco. Mas então a Cersei chega e executa o plano do Rei Louco, pelo menos em parte. Ela não explodiu toda Porto Real, mas explodiu o Grande Septo de Baelor. Então ela é uma rainha louca também. Eu acho que isso é bem claro quando a música fala isso pra ela. Depois a gente vê o Jon entrando na sala do trono dele, digamos assim, e daí depois já passa pra Dany. E daí quando ela entra, aí a música fala "in love, in fear, in hate, in tears", ou seja, no amor, no medo, no ódio e nas lágrimas também. E depois ele vai e repete isso também pra Cersei. Eu acho que isso significa justamente o que elas passaram. A gente teve elas passando por várias coisas disso. Então, por exemplo, a Daenerys, o love dela, no caso, o amor dela foi o Drogo. A Cersei também teve o Jaime. A gente teve o medo. A Daenerys passou por momentos de medo. Quando o Drogo morreu, ela passou por muitos perrengues. Ela com certeza teve medo das coisas não darem certo pra ela e tava tudo dando errado. Já a Cersei, quando o Stannis atacou Porto Real, quase deu merda também. Então, ela com certeza tava com medo naquele momento. E ódio, etc. Todas essas coisas aconteceram com ela, eu acho, com elas, isso é incomum que elas têm, e eu acho que é por isso que a música repete para as duas a mesma coisa. Repare que pro Jon isso não acontece. Vai repetir pra Cersei, vai repetir pra Daenerys, as duas vão ter ali, mas pro Jon isso não acontece. Pro Jon, ele não passou por essas coisas. É legal que depois eles começam meio que um jogo. Quando fala "in love", aparece o Jon Snow. Depois, quando ele vai falar "in fear, in hate", aí aparece a Daenerys. Quando fala "in tears", aparece a Cersei. Eu não consegui, de início, achar um significado nas duas primeiras pessoas, que foi o Jon e a Dany. Mas na Cersei eu consegui achar um. Eu acho que o "in tears", quando aparece ela, quer dizer justamente sobre as profecias dela. As profecias da Cersei, que a Meg e a Han falou pra ela. Nas profecias dizia que quando as lágrimas dela já tiverem secado, então o irmão mais novo, Valonqar, viria e tiraria a vida dela. Então, fala de lágrimas. E eu comentei na temporada passada que quando o último filho dela morre, ela não chora mais, você não vê lágrimas. Então, eu acho que isso significa que falava nas lágrimas, mas ela não tem mais isso. Então, traço um paralelo de que não existe isso também, ou seja, a frase, o que o cantor diz para aqueles lá. Então, pro Jon fala "in love". Então, talvez o Jon não tenha mais amor, porque o Jon morreu. Então, ele volta, e a gente sabe que ele volta diferente, ele não é mais o mesmo Jon, ele não é mais o mesmo cara. Alguma coisa ele deixou para trás, talvez o que ele tenha deixado para trás seja o amor. Já a Daenerys já tem ali o medo e o ódio. Ela não precisa mais ter medo, ela tem 3 dragões. E o ódio, ela teria ódio contra as pessoas que foram contra o pai dela.
Mas a única pessoa dessas aí que ainda está viva é justamente quem matou o pai dela, que é o Jaime Lannister, que já sofreu pra caramba. Talvez a Dany nem sinta realmente esse ódio e ela tenha deixado isso pra trás. É interessante que daí a música começa a dizer oh, sit down, sit down, sit down, sempre falando, então se sente, se sente, se sente. E enquanto ela vai falando isso, o Jon senta no trono dele, digamos assim, na sala de Winterfell. A Dany senta no trono dela, na sala em Pedra do Dragão. Para quem não sabe, ali onde a Dany está é Pedra do Dragão, a residência oficial dos Targaryen, desde que os Targaryen foram para Westeros. Então, ali é Pedra do Dragão, foi onde inclusive a Dany nasceu. E a Cersei senta também no trono dela em Porto Real, que é o Trono de Ferro. Depois, a última pessoa que aparece é a Cersei, e daí a câmera foca nela, foca bem nos olhos, depois vai nos olhos de todos eles fecham os olhos. Pra mim, isso é uma referência ao Salão das Faces, que foi tema da temporada passada. Todas as artes promocionais envolviam o Salão das Faces, o Salão dos Rostos lá. Eu acho que é justamente isso que eles quiseram dizer. Talvez querendo dizer que nenhum dos três está a salvo, qualquer uma dessas faces pode ser adicionado ali ao Salão das Faces. Ou querendo dizer que uma dessas três faces vai com certeza ser adicionada durante essa temporada ali no Salão das Faces. É legal que depois que eles fecham os olhos, aí mostra aquela vela em Pedra do Dragão que a gente tinha visto, passa um vento muito forte e apaga a vela, ou seja, não há mais luz, não há mais esperança, agora é só guerra, é terror, é medo. A longa noite está chegando, se não tem luz a gente lembra de noite, a longa noite já aconteceu quando os outros estavam lá e a Azor Ahai teve que combater eles. Então é isso que significa. Então aparece a Cersei e de repente a Cersei ela dá um suspiro. Quando ela dá esse suspiro a gente vê a respiração dela, ou seja, ali em Porto Real está muito frio. E se está frio é porque o inverno chegou. E isso é legal, porque Porto Real é um lugar muito quente. Porto Real fica bastante ao sul. Ele só não está mais ao sul do que Dorne. Então Dorne talvez esteja um pouquinho mais quente, mas Porto Real é um lugar quente. Então o inverno chega para todos, como o próprio Eddard Stark falava. O inverno ele chega para todos, ele não vai escolher. Até em Porto Real ele chega, até para quem está sentado ao Trono de Ferro ele chega. Por isso a Cersei foi escolhida por fazer isso daí. Depois disso a imagem vai escurecendo, fica tudo preto e de repente a gente sai de dentro do olho ou do Rei da Noite ou do White Walker, é bem provável que seja o Rei da Noite. Gostaria de destacar para vocês, até mesmo para que vocês comentem aí depois nos comentários, que para mim eu vejo nessa imagem que está aparecendo para vocês aí agora, a muralha refletindo no olho do Rei da Noite. Eu imagino que é justamente isso aí. Ele está de frente da muralha e vendo a muralha naquele momento. Ou seja, o inverno realmente chegou em Westeros. Ele já está batendo na porta, ele está na muralha, ele está na entrada de Westeros. E se eles não tomarem cuidado, o bicho vai pegar feio mesmo ali pro lado deles. Eu gostaria de comentar também as expressões faciais de cada um dos três personagens que a gente vê nesse teaser aí. Observem que quando a gente vê a Dany, quando a gente vê a Cersei, elas têm um ar de superioridade, elas têm um ar de arrogância, elas têm um ar de a guerra está ganha, eu estou sentada no trono, ou então eu tenho 3 dragões, vai dar tudo certo pra mim, eu sou a rainha desse lugar. Mas quando a gente olha pro Jon, ele já tem uma face muito mais sisuda, ele é muito mais triste, muito mais preocupado. Alguém que é rei, que sabe a responsabilidade de ser rei, que sabe que tem problemas para resolver e tá muito difícil de resolver. O Jon não tem nenhuma arrogância. Observem a sala dos tronos de cada um deles. Observe a sala do trono da Dany. Agora observa a sala do trono da Cersei e observa a sala do trono do Jon. O interessante é que a música fala sit down next to me, ou seja, se sente ao meu lado, se sente perto de mim. Mas das 3 salas do trono, apenas uma possui mesas ao lado, apenas uma não possui degraus. A gente vê a Cersei e a gente vê a Dany subindo degraus para chegar até o trono. Não tem como ninguém sentar do lado delas, só tem o trono, somente elas se sentam acima de todo mundo, arrogante. Já o Jon não. Ele está no mesmo nível que todo mundo. Ele se senta na cabeceira da mesa, isso é verdade, mas ao lado dele vão ter os conselheiros dele, vão ter as pessoas que ele quer proteger ali. E ninguém precisa subir nenhuma escada para chegar até o Jon. Tá todo mundo ali na altura do ouvido dele, então o cara pode chegar ali e dar um conselho para ele na hora. Então mostra que o Jon é um cara que está preocupado mesmo com Westeros e não com o trono, porque ele
não tem nenhum tipo de glamour, nada disso. Enquanto todo mundo tá com as vestes ali de, nossa, a Daenerys tá com preto e vermelho porque ela é uma Targaryen, já a Cersei tá com todos aqueles adornos porque ela é uma Lannister, ela precisa de ouro e tal. É tudo espalhafatoso, é tudo grande demais. O Jon não, ele mantém o basic. Eu vou colocar aqui o meu casacão porque tá frio pra caramba e eu não vou ter nenhum tipo de adorno. O Jon tá sussa, não precisa de nenhum tipo de adorno ali para ele se sentir superior, até porque muito provavelmente ele não se sente superior. A última coisa que eu gostaria de comentar com vocês é que durante todo o trailer, igual eu fui falando, falei, primeiro a gente vê a Dany de costas e daí a gente vê ela de frente. Isso foi com todos eles. Aparecia eles de vários ângulos. Vários ângulos a gente via eles, inclusive um dos ângulos eu gostaria de salientar aqui no meio, que você consegue ver que no Salão do Trono ali em Porto Real não existe mais os vitrais da Estrela de Sete Pontas, e sim o Leão dos Lannister ali. Então não existe mais a fé, porque a Cersei acabou, então ela colocou o Leão dos Lannister ali no Salão do Trono. Mas enfim, você pode perceber que a câmera ia virando, a gente ia vendo eles de diferentes ângulos. Eu acho que é justamente isso que significa. A gente viu eles de diferentes ângulos. Eles foram personagens extremamente bem desenvolvidos, a gente conhece a história de cada um deles, a gente viu eles em várias situações, e por isso a gente sabe o que cada um deles é, e por que cada um deles chegou naquele lugar, como eles chegaram até ali, qual era a intenção deles. Era para sentar no Trono de Ferro? Não era para sentar no Trono de Ferro? Acabou sendo rei ou rainha sem querer? Desejava desde o início ser rei ou rainha? É isso que eu acho que essa transição de ângulos quer dizer deles. Bom, pessoal, foi isso que eu consegui extrair desse teaser. Eu espero que vocês concordem comigo, mas se você não concordar, eu peço que você deixe a sua opinião nos comentários. É muito, muito, muito importante mesmo que você escreva aí nos comentários a sua opinião, que você debata comigo. Eu vou responder o seu comentário com toda certeza. Então, deixa aí as opiniões nos comentários, que eu estou muito ansioso para ler o que vocês têm para falar para mim aí. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe aquele gostei, peço que você recomende o canal para os seus amigos e amigas, peço que você se inscreva no canal se não é inscrito, acompanhe a gente nas nossas redes sociais, etc, etc, etc. Muito obrigado se você acompanhou esse vídeo até aqui e até a próxima.